Item 66 do Livro dos Médiuns. Para uma manifestação ser inteligente, indispensável não é que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. Então, eu já fui lá na frente do texto, do capítulo. Nos primeiros momentos, ele queria que aquela mesa fizesse movimentos voluntários, dessem resposta, exprimisse alguma intenção, respondesse a um pensamento ou uma palavra, alguma coisa assim. Então, as respostas iniciais eram bem simples para testar quem, o que e para que estavam ali. Diante dessa situação, diante desse início de observações, foi desenvolvendo as teorias que se fizeram necessárias. De certo, quando uma ventoinha se move, toda a ventoinha, já viram quanto o carro está quente, que fica alguma coisa fazendo barulho, tipo um motor elétrico? O ventilador é um exemplo mais simples. Aquele barulho do carro é um ventilador que refrigera a água do motor e o ventilador é uma ventoinha, ele está se movendo. Por que ele está se movendo? Porque tem uma eletricidade, e a eletricidade é palpável, você consegue chegar assim e pegar, você vai tomar um choque, mas você não vai pegar, você não vai ver, você vai conseguir medir com aparelhos próprios. Da mesma forma, tem determinadas empresas que vendem aparelho para detectar fantasma. E certamente vai chegar o dia que eles vão conseguir montar uma câmara onde os espíritos poderão ali dentro se materializar, ou mesmo nós vermos a nossa aura, medirmos e examiná-la, com resultados muito mais práticos, muito mais consistentes do que muitos exames sofisticados que fazem do corpo. Se tudo que foi gasto para examinar o corpo fosse gasto para examinar a aura da pessoa, a estrutura psíquica, teríamos respostas maravilhosas com muito mais objetividade para a nossa reedificação íntima. A do vento, no caso aqui ele está citando uma ventoinha que está sendo movida pelo vento, que está mexendo, fazendo ela rodar. No caso não é a hélice do ventilador, mas é um exemplo daquilo, para exemplificar que é ventoinha, que algumas pessoas podem, no momento, não raciocinar o que é. Mas se reconhecessem nos seus movimentos sinais de serem eles intencionais, se ela gerasse para a direita ou para a esquerda, então aqui já coloquemos uma ventoinha simples, uma hélicezinha de ventilador, sem eletricidade ligada, e ela mexe então para a direita ou para a esquerda, segundo aquilo que se pergunta. Aí, ou aquilo que se pensa, ou simplesmente fazendo a gente ver que existe algo diferente naquele ambiente, naquele local. Depressa ou devagar, conforme se lhe ordenasse, forçoso seria admitir-se não que a ventoinha era inteligente, porém, que obedecia a uma inteligência. Isso o que se deu com a mesa. Então, a questão da inteligência do fato era que ela obedecia a determinadas ordens, ou às vezes agia com certa reverência, descumprindo toda a ordem. Também tinha isso. Então, ela tinha uma vontade própria. E essa vontade própria demonstra, uma vez nem respondia nada. Dependendo da situação, não se respondia nada. Então, tudo isso era uma forma de fazer com que as pessoas começassem a entender que existia algo mais. E nesse algo mais, o Kardec foi muito perspicaz em direcionar as perguntas, obter as respostas e avaliar as consequências daquelas perguntas, daquelas respostas e as possibilidades que se poderia ter para aprimoramento do ser humano. E os espíritos, logicamente, o direcionaram para descrever a alma humana e o mundo dos espíritos, para descrever as realidades transcendentes da vida. É tudo isso que foi colocado na doutrina espírita. E nós, às vezes, tentamos nos negar, tentamos fugir daquela realidade ou não queremos compreender toda a realidade que a doutrina espírita tem para nos mostrar sobre a vida e os fatos a ela que estão em torno dela, estão encerrados nela. E com isso, a gente vai tentando sempre saber que todos os horizontes, por mais que ele parece limitado por qualquer montanha, por qualquer monte que estiver à sua frente, se você subir até ele, você terá novos horizontes
para serem desbravados pelos seus olhos. E assim o nosso conhecimento, nós estaremos sempre buscando novas informações, novos conhecimentos. Em termos de doutrina espírita, nós temos que aprender a entender tudo que foi escrito, porque nós não conseguimos pescar tudo que está lá. Tem muitas informações ainda que transcendem o conhecimento normal do ser humano aqui na Terra.